Bom dia, irmãos, graça e paz, que seja este um domingo muito abençoado para a sua vida e possamos nos debruçar diante da palavra de Deus e ter um aprendizado de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E hoje nós vamos meditar num texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, os versos de 1 a 15. Não vou ler todo o texto para não delongar muito, mas fala da vida de Naamã. Naamã, que era um comandante do exército do rei da Síria, era um homem valoroso, de muito conceito, porque ele tivera vitórias, e muitas vitórias, à Síria, e acabou sendo um herói de guerra. E a palavra de Deus nos diz de tudo que ele tinha, todos os poderes, todo o comando de Naamã. A Bíblia fala, porém, ele era leproso. E a lepra, para aquela época, era uma doença repugnante, as pessoas tinham que se isolar, elas tinham que ficar distanciadas. E Naamã tinha em sua casa uma menina, foi levada de Israel como escrava, que trabalhava, uma doméstica, que trabalhava para a mulher de Naamã. Naamã usava sua capa para esconder toda a sua lepra, e apesar de todo o comando que ele tinha, ele era um homem muito feliz. A palavra de Deus diz que esta menina percebe que Naamã era que Naamã era um enfermo, era um leproso, e ela tinha uma receita muito boa para Naamã, que ele poderia ser curado, e essa cura só viria do Eterno, do Deus presente. E ela então avisa a mulher e diz para ela que Naamã poderia ser curado. A lepra não tinha medicamentos, não tinha médicos que pudesse curar, mas uma intervenção de Deus, como nos tempos de Jesus também, eles eram curados. Então, essa menina foi uma mensageira de Deus para encaminhar Naamã até Israel para conhecer o profeta Eliseu. E Eliseu, então, dá uma receita para Naamã, dizendo, vai banhar neste rio 7 vezes e seca-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Isso é o texto, é o contexto do capítulo de 1, capítulo 5, de 1 a 15 de 2 Reis. Mas eu queria falar hoje para nós aprendermos a ser útil. Nós não podemos viver uma vida sem utilidade. A vida nos proporciona oportunidades para sermos úteis uns aos outros. Nós não somos um mar morto que represa as águas e não tem nenhuma saída. Nós precisamos ser um mar da Galileia que recebe e que também deságua. E a utilidade na vida cristã é fundamental para o cristão e para todos nós. Então, eu quero apenas ver o texto aqui de 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 3. Versículo 3 nos diz assim, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele
o restauraria a sua lepra. Aqui mostra uma escrava, mulher, uma menina, talvez com ressentimentos em seu coração, ter sido levada de cativeiro, estava lá na Síria, e essa menina, no entanto, vivendo nesse estado de escravidão, subjugada, ela tem no coração o sentimento de ajuda, de promover o bem-estar dos outros. E a gente aprende algumas lições aqui nesse versículo. Primeiro, aprender a viver contente em qualquer situação. A menina escrava, ela não estava na sua posição anterior, ela era livre em Israel. Ela podia, quem sabe, convivendo numa casa boa com seus familiares, ela não levava este azedume para outras pessoas. Porque eu estou nesta situação, porque eu vivo, porque Deus me trouxe a essa condição, e muitas vezes nós estamos reclamando das nossas situações. Muitas vezes nós estamos azedos com Deus porque Deus tem permitido determinadas coisas em nossas vidas. Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 5, no versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aprender a viver contente em todas as situações não é uma tarefa muito fácil. É um aprendizado, é um andar com Deus, é uma dependência, é estar na dependência de Deus, é viver acima da atmosfera terrena, é experimentar as coisas espirituais. Por isso que essa moça, essa menina, essa adolescente, que a Bíblia fala de menina, possivelmente uma adolescente, ela aprendeu a viver contente em todas as situações. O apóstolo Paulo nos diz que ele também tinha aprendido a viver feliz em todas as situações, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Aos momentos bons, aos momentos ruins, difíceis, mas nós atravessamos esses momentos. Paulo diz que ele sabia viver na escassez, mas também sabia viver na fartura. Esse aprendizado da sua experiência com Deus e marcou muito a sua vida. Em segundo lugar, nós aprendemos que é importante conhecer a Deus. Ainda no versículo 3, diz, se ele estivesse diante do profeta em Samaria. Essa menina conhecia bem quem era Eliseu. E, na época, o profeta representava a palavra de Deus. O profeta era aquele que vinha da parte de Deus ao povo, que ministrava ao coração do povo, que profetizava as bênçãos, bem como as maldições na vida do povo de Deus. E ela conhecia bem a credibilidade de Eliseu. Por isso que ela indica. Ela sabe quem é Eliseu. Ela sabe quem é o profeta. Ela tinha uma experiência com Deus e sabia que Eliseu
também tinha uma experiência profunda com Deus. Por isso ela faz essa indicação. Estamos vivendo aqui um momento de descrédito, quando nós estamos percebendo pastores e cantores dando escândalos, como aconteceu recentemente, uma pastora arquitetando a morte do seu próprio marido, e muitas pessoas dizem, isso também acontece com os crentes, acontece com o João de Deus no Espiritismo, acontece com os católicos, como o padre lá de Goiás. São pessoas falsas. A palavra de Deus nos diz que há falsos profetas que se manifestarão e que têm se manifestado nesses dias. Mas aí que está a importância de conhecer profundamente a palavra de Deus, para você ser o filtro para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. O falso profeta, ele sempre vem com ensinamentos do que a palavra de Deus não diz. E a palavra de Deus não nos ensina. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz, errais porque não conheceis as Escrituras. Então, a palavra de Deus é o centro, é a coisa mais importante que existe na vida do cristianismo, dos cristãos. Nós precisamos ser pautados pela palavra. Eu estou dizendo isto porque a palavra de Deus está me dizendo. Eu estou lhe afirmando isso porque a palavra de Deus está me direcionando. Eu não posso oferecer nada se eu não conhecer o que a palavra de Deus nos diz. Quem não conhece não vai ter nada para oferecer. Por isso que é preciso o aprendizado, o estudo, a profundidade de conhecer a palavra de Deus. E ela conhecia muito bem. Ela conhecia os feitos do profeta, ela sabia da credibilidade do profeta, e ela indicou o profeta porque ela sabia quem era esse homem de Deus. Então, aprendemos que é importante conhecer a Deus através da sua palavra. Quando nós estudamos a palavra, nós conhecemos o Senhor com profundidade. A palavra de Deus nos diz que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Muitos erros, muitos ensinamentos de demônios, muitos ensinamentos do inferno estão invadindo as famílias, conceitos que não são bíblicos, que não têm referências na palavra de Deus, estão tomando conta das pessoas e elas estão perdidas. Por isso, é importante conhecer o Senhor. Era uma pré-adolescente, uma adolescente. No entanto, ela sabia quem era o Senhor na sua vida. Então, aprender a importância de conhecer a Deus e conhecer com profundidade, como o Jó conheceu o Senhor. Jó tinha muitas informações a respeito de Deus. E ele oferecia sacrifícios, e ele confessava os seus pecados, mas a palavra de Deus nos diz, Jó, tendo essa experiência, dizia, eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora contempla os meus olhos. Eu agora tenho uma experiência mais íntima, empírica contigo. Esse é o conhecer da palavra. Não é apenas estudar a teologia ou estudar o ensinamento da Bíblia para ter respostas, como alguns cineastas estudam a Bíblia para
fazerem alguns filmes e até filmes pervertidos. Não. É conhecer a palavra e ter uma intimidade com o Senhor. Esta menina, com certeza, tinha. Em terceiro lugar, essa menina era uma menina cheia de misericórdia, que é algo importante no reino de Deus. Ela diz: tomara o meu Senhor. Talvez se fosse tomara o meu Senhor, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela teve um coração sensibilizado. Ela poderia dizer: eu não tenho nada com isso, que se dane. Eu quero mais que ele pague pelo que ele fez. Ele foi com as tropas dele em Samaria e nos trouxe cativos. Eu quero que... estou um pouco linchando para isto. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos retribuir a ninguém. A palavra de Deus diz: a mim pertence o julgamento, é Deus. Então, precisamos ter essa sensibilidade do nosso próximo. Eu já vi muitas pessoas dizendo: eu já desisti de fulano. Eu já tenho falado sobre os seus vícios, eu já tenho falado disso, mas agora decidi desistir, não vou fazer mais. Não, a palavra de Deus nos diz que nós temos que promover o bem das pessoas. Tem uma história muito interessante na minha época ainda mais jovem, de um adolescente lá em Londrina. Ele estava andando pelas ruas de Londrina juntamente com outro grupo de adolescentes e passaram diante, e eles aprenderam que tinham que fazer o bem. E passaram diante de um homem que estava na sarjeta, embriagado, um andarilho, e eles começaram a conversar com esse homem, oraram com ele, e ele decidiu levar esse homem para a sua casa. E eles foram até a casa dele, e deram banho, e trocaram roupa, e deram comida, e começaram a pregar o evangelho. E esse homem veio a se converter e se tornar um testemunho de Jesus Cristo autêntico, de uma transformação. Mas umas adolescentes que decidiram fazer o bem numa tarde de domingo. Nick Cruz, um dos grandes pregadores, que fala sobre a cruz e o punhal, e quando ele pregava para os viciados nos Estados Unidos, ele anunciava o evangelho da salvação. E muitas vezes esses viciados, já desamparados pela família, estavam lá marginalizados e sem muitas vestimentas, às vezes com frio e sem sapato. Nick sempre fazia isso. Tirava o seu sapato, entregava, ou tirava seu terno, seu paletó, e entregava a esses andarilhos, esses marginalizados. A palavra de Deus diz que nós temos que aprender a fazer o bem, ter misericórdia, ser misericordioso, olhar a miséria do outro e sensibilizar no coração com a miséria do outro. Isso é a tradução da palavra misericórdia. Ter a sensibilidade no coração da desgraça do outro e tentar promover o bem. Essa menina fez isso. Ela aprendeu que pregar o evangelho não é apenas só proclamar, mas são atitudes que nós temos que ter constantemente. Fazer o bem, promover o bem. Por isso que a igreja do Senhor, ela sempre está promovendo alguém, promovendo o bem, fazendo o bem. E esse é o ministério. Jesus passou todo o seu ministério, não somente pregando o reino de Deus e a sua justiça, mas também promovendo, curando os enfermos, trazendo o pão, o alimento para aqueles que tanto necessitavam. Então, esse versículo nos diz que nós temos que aprender a viver contente em todas as situações. Estava escrava,
mas, ao mesmo tempo, não tinha azedume no seu coração, na sua alma. Aprendemos que conhecer a Deus é fundamental. Conhecer, experimentar, ter uma experiência com Deus é muito importante. Conhecer não somente a palavra de Deus, mas ter um conhecimento do Senhor. Aprendemos a ter misericórdia do outro, ter uma sensibilidade na alma de querer fazer o bem. Mas também essa menina nos ensina que aprendemos e temos que comunicar boas novas àqueles que estão perdidos. Ela diz: em Samaria tem cura para a sua lepra. Não há indicação lá em Samaria de um bom médico que possa curar essa lepra, porque era impossível. Naamã tinha tudo, riquezas, bens. Você pode ler o texto todo do capítulo 5, você vai perceber isso. Ele quer até ofertar essas riquezas a Eliseu depois de ser curado. No entanto, a cura que nos traz é a cura do Evangelho. Lá em Samaria tem profeta, lá em Samaria tem palavra, lá em Samaria tem cura. Se você for lá, você vai receber esta cura. É interessante que o Evangelho é cura, é restauração. O profeta Isaías nos fala no capítulo 61, nos primeiros versículos, eu quero ler aqui para os irmãos, ele diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram, e porem aos que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiados, a fim de que proclamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. A palavra de Deus diz que Jesus veio para curar as nossas enfermidades. Quais são elas? As nossas enfermidades espirituais. Estamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. As nossas enfermidades emocionais, quando estamos abatidos, e porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. É Deus que cura as nossas emoções e as nossas enfermidades físicas. Jesus curou muitos enfermos. A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele curou as nossas enfermidades. Deus restaurando o homem na sua totalidade. Esse é o evangelho integral, o evangelho que vem para restaurar o homem espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. E essa menina manda Naamã ir para o lugar que ele ia ouvir da palavra, ele ia ouvir o profeta, ele teria um caminho, tem cura lá em Samaria. E nós podemos proclamar o evangelho dizendo: tem cura em Jesus Cristo. Não é na igreja. Tem cura no evangelho, tem cura na restauração da sua vida, no perdão dos seus pecados, para você acertar e viver agora diante de Deus. E por último, nós aprendemos que quando estamos conhecendo a Deus, quando nós temos a presença de Deus, quando nós somos misericordiosos, quando nós comunicamos o Evangelho, quando nós estamos felizes em todas e qualquer situação, nós vamos aprender a detectar diversos problemas.
ela não intimidou em falar do problema do seu Senhor. O homem era leproso. E ela não alisou, ela não fez que não sabia. Não, deixa para lá. Não, ela foi diretamente no seu problema. Você é leproso. E o leproso, como eu já disse no início, era uma pessoa marginalizada, era uma pessoa desprezada e às vezes até isolada. Eles viviam em comunidades, os leprosos. No entanto, Naamã escondia sua lepra numa capa. Muitas vezes nós estamos protelando para anunciar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas que sabemos que estão perdidas, porque nós queremos tratar com diplomacia. Diplomacia, eu não posso falar, a pessoa vai ficar magoada comigo. Religião e política não se discute, não se discute. Política até se discute, mas religião, ela é fundamental na vida dos homens, na vida das pessoas, porque a palavra religião é religar, e nós temos que levar o homem a religar-se com Deus. Ele está desconectado, ele está distanciado. Por isso que a pregação do evangelho se faz necessária. E essa menina não titubeou, não ficou intimidada. Apóstolo Paulo nos diz que nós não temos um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia para anunciar as boas novas do Senhor. Tem muitas pessoas tratando o pecado como coisas assim de menos importância. Nós temos esposas deixando seus maridos morrerem, ir para o inferno, ou indo para o inferno, porque não estão anunciando o evangelho por causa da diplomacia. Nós não falamos com os nossos parentes porque não queremos criar atritos. Não, você tem que ficar isento da sua culpa. A palavra de Deus diz que ai de mim se não anunciar o evangelho. Lembro-me bem quando nós iniciamos a igreja e nós morando num bairro, minha esposa, como ela sempre faz, foi conhecer a vizinha, dar boas-vindas e conversar e tudo mais. E um dia fomos fazer um grupo familiar em casa. E ela convidou, e essa mulher não quis. Não aceitou, deu as suas desculpas. E a minha esposa continuou insistindo depois de outros grupos familiares. Um dia ela disse: olha, Raquel, vamos parar por aqui. Eu não quero saber de religião. Eu não quero saber de religião. Por favor, não me convide mais. Foi muito rude, muito áspera, muito ácida na sua palavra com a minha esposa. Porém, a minha esposa não tem nenhuma responsabilidade mais sobre a sua vida, até porque já mudamos daquele bairro já faz muito tempo, mas o que ela queria era anunciar o evangelho, as boas novas do evangelho. E você, às vezes, fica com medo de ter uma resposta assim. Por isso que você evita de falar. Não. A palavra de Deus diz que nós temos que falar a tempo e a fora de tempo. O resultado não é nosso. O resultado é de Deus. É Ele que convence o pecador. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra de salvação. A nós só nos resta a comunicar o evangelho da salvação. E o que ela fez, ela não sabia qual seria o resultado, mas ela comunicou, ela detectou um problema, ele está com lepra, ele está enfermo, ele precisa de cura, e eu vou dar a receita para a sua vida. E essa menina, então, nos mostra coisas grandiosas para a nossa vida. Aprendemos aqui que nós temos que aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Aprendemos também que é importante conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. Quem não conhece, não tem nada para oferecer. Aprendemos a ser misericordiosos
a tratar as pessoas como filhos de Deus e promover o bem-estar dessas pessoas. Aprendemos que temos que comunicar as boas novas, pregar a toda criatura, mas aprendemos a detectar os problemas. Onde está o pecado, tem uma solução. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. E veja o resultado de Naamã. Ele foi curado, ele conheceu a Deus, cada um de nós fomos colocados nesta função para, então, pregar as boas novas. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 15, nos diz: voltou ao homem de Deus e ele, toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra, se não Israel, agora em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu peço que aceites um presente do teu servo. Claro que Naamã não aceitou, mas ele reconheceu que Deus é real na vida de Eliseu e na terra de Israel. Deus tem que ser real na sua vida e na sua casa e próximo dos seus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que você tenha um domingo muito abençoado, cheio da presença do Senhor, e que você comece a refletir essas verdades e não fique aí acomodado. Transmita o evangelho da salvação àqueles que necessitam. Eu quero orar com você nesta hora. Amado Senhor, muito obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, dia que nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. Traga a tua bênção sobre todos aqueles que estão conosco agora conectados, ouvindo a tua palavra, e que eles sejam bênçãos sem medidas, que eles sejam instrumentos do Senhor para levar boas novas e abrir um novo caminho, um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção para cada um deles, aos seus familiares, aos seus próximos, e que eles possam ser alcançados pelo evangelho da salvação. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco até agora. E eu quero fazer um convite muito especial para que você retorne a estar conosco hoje, às 19 horas, quando nós estaremos oferecendo a Deus um culto de louvor e adoração ao Senhor. Bom domingo, que você fique em paz com a sua família, em nome de Jesus.